Pessoal, vocês devem lembrar que não há muito tempo teve a sabatina do ministro Flávio Dino para entrar no STF. E todo mundo colocou todos os holofotes nessa sabatina que aconteceu no STF. Acontece que, paralelo, ou seja, no mesmo dia também tinha a sabatina do Paulo Gonet. E o Paulo Gonet que teve um apoio massivo, inclusive da base bolsonarista. E eu falei para abrir os olhos. Poucos dias depois, ou 1 ou 2 dias, não me recordo, teve uma declaração da Janja de que se o plano desse certo, logo o Bolsonaro seria preso. E aí eu falei para vocês sobre o alinhamento ideológico do Paulo Gonet com o Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes, porque foi um pedido, uma articulação do próprio Supremo para que o Lula nomeasse tanto o Flávio Dino quanto o Paulo Gonet, ou seja, não foi o Lula que escolheu, foi o Supremo Tribunal Federal. E aí eu falei do alinhamento ideológico, eu falei, olha, tudo que o Supremo quiser definir daqui para frente, ele vai estar alinhado com a Procuradoria-Geral da República e com o governo federal, ou seja, quando temos esses três elos aqui, qualquer um que o governo queira ou que o STF queira, o Procurador-Geral da República vai alinhar com o discurso. Tanto é que o Gilmar Mendes pediu que o novo Procurador-Geral da República, o Gonet, revesse uma decisão do Augusto Aras. Augusto Aras é o procurador antigo, de que isentava Bolsonaro na pandemia. O Augusto Aras entendeu que o Bolsonaro não tinha responsabilidade nenhuma na pandemia. Entretanto, o Gilmar Mendes falou, não aceito essa postura sua. Eu quero que você refaça e dessa vez coloque a culpa no Bolsonaro. Foi mais ou menos isso. E o Paulo Gonet, prontamente. Agora, tem mais uma questão. O Roberto Jefferson também. Vou dar minha opinião jurídica aqui para vocês e a gente vai analisar esse fato. O Gonet defende a ação contra Jefferson no Supremo Tribunal Federal por elo relevante com engrenagem do 8 de janeiro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu que a ação em que o ex-deputado Roberto Jefferson é réu continue tramitando no Supremo Tribunal Federal, por ver conexão com os atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo Gonet, em manifestações protocoladas nesta quinta-feira, as acusações contra Jefferson podem ser vistas como elo relevante na engrenagem que resultou nos atos violentos de 8 de janeiro. Eles dobraram a aposta. Vocês precisam entender o seguinte: atos do 8 de janeiro, depredação na Praça dos Três Poderes e aquele evento que aconteceu em específico naquele dia. Ponto. Pessoas sendo condenadas a 17 anos de prisão. Ponto. Atos do 8 de janeiro. Agora, passou-se para uma nova fase. Elos com o 8 de janeiro. Exemplo, o Carlos Jordi foi alvo de busca e apreensão dentro dos seus gabinetes. Por quê? Porque, segundo informações, tinha elo também com atos antidemocráticos. E o que era? Aí já não é o dia do 8 de janeiro, já não é a depredação. Já foi o dia em que o pessoal estava parando as rodovias. Um dos sujeitos que estava parando as rodovias conversou com o Carlos Jordi. E o Carlos Jordi falou, era só um apoiador, eu não ordenava nada, mas conversou com o Carlos Jordi e por isso teve a busca e apreensão. Ou seja, já esqueceram o 8 de janeiro. O rol ampliou, o leque ampliou. Então, o Roberto Jefferson, que é o caso aqui em específico, o Roberto Jefferson apareceu nas redes sociais, isso antes das eleições, antes de 8 de janeiro, antes de Lula participar das eleições. E falou besteira nas redes sociais contra uma ministra do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes mandou prender. E aí, depois ele reiterou, mandou de novo. A hora que a Polícia Federal chegou lá, ele acabou atirando nos policiais. O que isso tem a ver com o 8 de janeiro? O que isso tem a ver para essa ação se manter na competência do Supremo Tribunal Federal? Roberto Jefferson é deputado? Não, não é. Então, aqui é outro ponto em questão. Qual a ligação que coloca
os atos do 8 de janeiro nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e dá a ele essa competência, e não coloca o MST, quando ele invade alguma coisa, na mesma competência do Supremo Tribunal Federal. Então, mostra que juridicamente eu discordo, tanto do Procurador-Geral da República quanto do Alexandre de Moraes. Mas eu só sou um jurista, o meu papel é só dar parecer. Quem toma a decisão são eles. Mas eu quero abrir o leque para vocês, mostrar aqui para vocês que a questão não é mais só o 8 de janeiro. É muito mais amplo. É bolsonarismo. Então, se você tem a bandeira do bolsonarismo, você, de alguma forma, tem um fio que te liga a uma engrenagem do 8 de janeiro. Essa é a visão do Procurador-Geral da República, essa é a visão do Flávio Dino, que entrou no mesmo dia, e com certeza a visão do Alexandre de Moraes e todo o Supremo Tribunal Federal e do Lula. Então, sim, é óbvio que qualquer um que tenha a bandeira do bolsonarismo está na mira. Vamos lá. Vamos falar agora de outro ponto. O Aldo Rebelo. Eu comentei para vocês que o Aldo Rebelo, com o aval do Bolsonaro, será secretário do Nunes no lugar da Marta Suplicy. Essa matéria aqui é de um site de esquerda, tá? Rede Brasil Atual, ex-comunista, então sim, o Aldo Rebelo foi comunista por muito tempo. Aldo Rebelo se aproxima de Bolsonaro ao substituir Marta em São Paulo. Chegada do ex-ministro à Prefeitura de São Paulo contou com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, evidenciando guinada à direita do ex-ministro que integrou o PCdoB por 4 décadas. Tá, vamos lá. Você precisa entender uma coisa. Hoje o Aldo Rebelo, tá, e não é de hoje, isso desde antes das eleições, eu falei para vocês que eu participei de uma palestra do Aldo Rebelo, ele já tinha um discurso mais se desvinculando e falando, olha, eu ouvi da boca dele nessa palestra, eu inclusive conversei bastante com ele, com o Aldo Rebelo, ele falou, olha, eu sei o quanto eu estava equivocado em algumas visões de mundo que eu tinha. E hoje eu abri os olhos o quanto é importante focar na economia. Então, sim, foi uma guinada à direita do Aldo Rebelo, porque a esquerda, o comunismo, se volta a pautas ideológicas, identitárias. A direita se volta a pautas econômicas. São questões muito diferentes. E aí, sim, se você for levar essa bandeira, ele é um ex-comunista, ele é um ex-isso, ele é um ex-PT. Cara, esquece. Não vai existir um político dentro da face da terra. Quem não votou no Lula aí em tempos anteriores, em primeiro, segundo, terceiro mandato, e essas pessoas que votaram no Lula podem ser caracterizados como comunistas? Então não, sabe? E aí a gente consegue perceber que está tendo uma espécie de uma reviravolta. E aí eu quero trazer uma publicação que foi feita pela Bia Kicis, tá? Então isso aqui é um Instagram oficial da Bia Kicis, ela escreveu o seguinte, ó, por essa eles não esperavam. Aldo Rebelo. Perguntaram para ele, votou em quem em 2022? Perguntou, que nota dá para o prefeito? E o governo Lula? Ele respondeu, é uma tragédia. Eu vou colocar aqui o trecho dessa entrevista que ele deu na UOL, mas assim, foi uma lapada atrás de outra. E eu queria que você assistisse, preste atenção, que é uma entrevista de 2, 3 minutos no máximo, mas vale a pena a oitiva. Acompanha comigo. Inclusive, o senhor votou no Lula nas últimas eleições? Ô, Fabíola, há uma instituição vigente no país que qualifica o voto como voto secreto, tá certo? Então, eu não sei, teria até curiosidade também de saber em que vocês votaram. Mas um político deve ter voto secreto. O político faz campanha, o senhor fez campanha, o senhor foi candidato, o senhor é de partido político e normalmente declara até como forma de conseguir. Mas se o senhor não se sente à vontade a falar se o senhor votou ou não, claro, o voto é secreto, o senhor tem todo esse direito. E eu aqui também no direito de perguntar. Mas eu queria uma avaliação sua, até como o senhor, como um grande também analista político, por ser um político e por acompanhar tudo, como é que o senhor avalia esse primeiro governo, esse primeiro ano do governo Lula, né, sua terceira gestão do governo Lula, esse primeiro ano, o senhor colocaria como bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo? Fabíola, em primeiro lugar, eu tenho apreço pelo presidente Lula, tenho gratidão pelo presidente Lula,
recebi dele confiança. O meu partido tinha 9 ou 10 deputados e, com o apoio do PT, eu fui presidente da Câmara dos Deputados. Fui ministro da coordenação política dele, acompanhando o dia a dia. Fui líder do governo do presidente Lula. Então, sou muito grato. Agora, também, imagino que ele deva, por mim, ter muita gratidão também. Eu nunca criei um problema para o governo, nunca me envolvi em nada que criasse problema para o governo do presidente Lula. Todas as matérias, quando eu era líder, que foram aprovadas dentro de regras absolutamente transparentes, sem precisar ter reunião e nem dar telefonema para a Petrobras, nem para uma outra instituição que tenha se envolvido em qualquer irregularidade. Então, isso também eu tenho que registrar, porque se tenho gratidão, também nunca criei problema para o governo e creio que a isso também eu tenho um crédito de gratidão do governo. Agora, em relação à atual gestão, eu sou muito crítico, eu acho uma tragédia, eu acho um desastre. Não tem um projeto de desenvolvimento para o país. Aliás, é uma agenda anti-desenvolvimento, é uma agenda de hostilidade ao setor do país que poderia ajudar o governo a sair do problema em que se encontra, a agricultura, a agroindústria, a fronteira mineral que nós temos no país, tudo isso paralisado, imobilizado, uma agenda que é controlada basicamente pelos interesses internacionais, principalmente na Amazônia. Eu acho que não tem um projeto para reindustrialização do país, o Brasil continua se desindustrializando. Então, eu acho que isso é uma tragédia e, nesse aspecto, eu tenho tido uma posição muito crítica. Passei 4 meses na Amazônia para escrever um livro sobre o país que nós temos na Amazônia, um país controlado. Agora vê o ministro Barroso, o narcotráfico está controlando a Amazônia. Já controla em boa parte. Nos municípios de fronteira, já é o maior empregador, mais do que as prefeituras. Agora, governa junto com as ONGs também. São 2 governos paralelos, 2 estados paralelos. O das ONGs e o do crime organizado. E o Estado institucional completamente ausente e omisso. Maria, se fosse participar lá de um Datafolha, colocaria ruim ou péssimo, é isso? A avaliação sua do governo? Colocaria.